Agora, nessa noite, o Senhor me dá a bênção de pregar a palavra para você em Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Mateus 28, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá viverão. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tu és santo e não há outro Deus além de Ti. Pai, nós ousamos nos dirigir a Ti em oração por causa da obra do Filho, nosso Redentor. E ousamos pregar a Tua palavra por causa da aplicação do Espírito da obra do Filho no nosso coração. E através deste mesmo Espírito, ó Pai, Tu nos chamaste para ser Teus filhos amados, mas também nos deste dons para glorificarmos o Teu nome com os mesmos. Ó Deus, ó Pai, apontarmos para Cristo quando os dons são exercidos. E é por isso que na igreja Tu levantas pastores, ó Deus, ó Pai, que tem o compromisso de alimentar o rebanho com a Tua palavra. Há dentre os pastores, há presbíteros, há diáconos, há professores de escola dominical, evangelistas, mas os pastores têm a responsabilidade de pregar a Tua palavra e alimentar o Teu rebanho. Então, Senhor, apesar de toda a minha limitação, tem misericórdia de mim e usa a minha vida para alimentar o Teu rebanho. E que quando o Senhor fizer isso nessa noite, o nome de Cristo seja glorificado. Ó Deus, fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo é um grande milagre. O nascimento virginal de Jesus foi um grande milagre. Durante toda a sua vida, Ele realizou maravilhosos milagres, mas a sua ressurreição é um milagre, é a ação soberana do Espírito Santo de Deus, trazendo a Jesus, em obediência à ordem do Pai, dos mortos para a vida novamente. E nesse texto, então, já que entendemos que a ressurreição é um milagre, olhando para a narrativa de Mateus da ressurreição, nós vamos enxergar aqui o milagre da ressurreição. E ao olhar para o milagre da ressurreição, você precisa saber que se você crê em Cristo Jesus, o Senhor promete que vai ressuscitar você também no dia final, caso você venha morrer antes da vinda do Senhor. Mas além de te dar a promessa da ressurreição final, o Senhor também promete reavivar, fortalecer a tua fé e reanimar você no caminho durante todos os dias da sua vida. Então, minha oração nessa noite é que o milagre da ressurreição tenha implicações maravilhosas sobre a sua vida. Que o Senhor renove a tua fé, que o Senhor renove a tua esperança, que o Senhor renove o teu amor por Ele, que o Senhor renove a tua consagração, em nome de Jesus. E ao olhar para o texto, nós aprendemos que o primeiro milagre da ressurreição é a intervenção. O primeiro milagre da ressurreição é a intervenção. Se você olhar bem para o nosso texto, o texto vai dizer que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, às 6 da manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Elas foram ao sepulcro, amados irmãos e irmãs, com o fim de embalsamar o Senhor Jesus. E quando elas estão indo para o sepulcro, irmãos, a Bíblia diz que acontece um grande terremoto.
Há um terremoto em Jerusalém. Quando Cristo foi crucificado, houve terremoto. Mas agora aconteceu um grande terremoto. E a Bíblia nos conta, queridos irmãos e irmãs, que um anjo desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra com força sobrenatural. E o anjo que desceu do céu, no meio daquele grande terremoto, removeu a pedra e ele sentou-se sobre ela. E o texto bíblico nos conta, meus queridos irmãos e irmãs, que a aparência daquele anjo era como de um relâmpago. Você já viu um relâmpago? Quando ele resplandece no céu, de repente você ouve depois do estrondo, tá! E você vê a luz brilhando. Aquele anjo resplandecia gloriosamente. E o texto diz que as suas vestes eram alvas como a neve. Até lembrei do hino, Mateus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. A Bíblia nos conta a história que os guardas, irmãos, ficaram literalmente espavoridos, morrendo de medo. Eles ficaram atônitos, como se estivessem mortos. Eu fico perplexo, porque depois esses guardas contaram a história para os fariseus deram dinheiro para eles, para dizer que Jesus foi roubado enquanto eles dormiam, e mesmo tendo tido uma visão angelical, e tendo ficado perplexos diante desta visão angelical, esses homens, quando veem o dinheiro, são capazes de mentir, mostrando a maldade e a pecaminosidade do ser humano. Mas é impressionante que você percebe a intervenção de Deus em tudo. Você vê que há o terremoto, você vê que o anjo desce do céu, você vê que ele move a pedra, você vê que ele brilha como um relâmpago, suas vestes são alvas como a neve, e os guardas estão literalmente atônitos, espavoridos, perplexos, morrendo de medo. Então o anjo vai dizer às mulheres que Jesus ressuscitou. Mas tudo no contexto da ressurreição do Senhor Jesus nos mostra que Deus é o Deus que intervém, que Deus é o Deus que renova a vida do seu servo Jesus Cristo, e que Deus continua sendo o Deus que renova a vida do pecador. É por isso que quando Cristo nasce, você vê aquele maravilhoso milagre do Espírito Santo colocando no ventre de Maria a semente do Filho de Deus, e o que nasce de Maria não é pecador, é santo, é o Filho do Deus eterno. E agora aqui ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Senhor. E você vê uma intervenção sobrenatural de Deus. E porque Cristo foi ressuscitado de maneira sobrenatural, e você vê uma intervenção sobrenatural, nós podemos ter a plena certeza que Deus intervém sobrenaturalmente na tua vida e na minha vida. A nossa própria conversão é um sinal da ação sobrenatural de Deus. Quando Nicodemos vai visitar Jesus de noite, Nicodemos começa a adular o Senhor Jesus, vai escondido à noite para que ninguém veja. Ele diz para Jesus, bajulando Jesus: mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus já sabe a pergunta dele, vai direto no assunto. Eu quero dizer para você que se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus, Nicodemos. Ele entra em crise: como é que eu vou nascer sendo velho? Jesus fala: quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Não te admire de que eu te diga, importa que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo? Que o homem natural está morto nos seus delitos e pecados. E o homem natural não pode crer em Jesus. E é por isso que toda vez que você fala do Evangelho para ele, parece coisa de louco. Ele não consegue entender. Certa feita, amado amigo e irmão, eu evangelizava uma pessoa. E ela conhecia na cidade em que ela morava alguém que tinha tido sérios problemas morais, mas depois foi convertido, foi perdoado dos seus pecados e foi batizado na igreja e se tornou um crente piedoso. E aquela pessoa me dizia: é muito fácil. Aprontou, fez tudo o que fez, depois foi para a igreja, pediu perdão e ficou um bonitinho. Aí desse jeito, até eu. E eu falei para essa pessoa: é assim mesmo, é até você. Porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas aquela pessoa não conseguia entender como Deus perdoa pecados.
É porque ela era morta espiritualmente. E se o Espírito Santo não ressuscitar o pecador na alma, ele não pode crer. O homem não pode crer por si mesmo. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, que o levantou dos mortos, quando alguém é convertido a Cristo, essa pessoa é convertida porque ela foi ressuscitada na alma pela ação do Espírito Santo. E a isso o Novo Testamento chama de nascer de novo ou de regeneração. É por isso que o livro de Apocalipse fala que aquele que experimentou, lá em Apocalipse 20, a primeira ressurreição, jamais vai passar pela segunda morte. Ou seja, se você foi regenerado no coração, se você recebeu a semente de nova vida no seu peito, você pode até morrer uma vez, mas você não morre eternamente, você não vai para o inferno, você já passou pela primeira ressurreição e agora você vai ressuscitar fisicamente novamente. Porque o Senhor vai agir na sua vida, vai intervir sobrenaturalmente. Eu me lembro daquele hino que o nosso coral canta, fazendo alusão ao sermão de Jesus em João capítulo 6, o coral canta: e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. É a ação sobrenatural de Deus, é a intervenção. Então, como Cristo fez sua intervenção para ressuscitar Jesus, e como Cristo já fez a intervenção na sua vida para te salvar, você tem que orar ao Senhor para que Ele ressuscite mais pecadores. E como Jesus pregava, como George Whitefield pregava, diga aos pecadores que eles precisam nascer de novo. E eles então desesperados podem buscar a face do Senhor. E Deus, por sua graça, já os moverá, porque já os estará levando à bênção da ressurreição da alma, ao novo nascimento. Cristo já ressuscitou, nós já ressuscitamos da alma, nós temos a plena certeza de que seremos ressuscitados. Eu louvo a Deus, amados irmãos, porque lá na primeira carta de João, no capítulo 3, o apóstolo João diz: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E não somente somos chamados, nós somos filhos de Deus. E quando Ele ressuscitar, nós haveremos de vê-lo como Ele é, porque nós seremos como Ele é. Louvado seja o Senhor. Deus operará miraculosamente na tua vida, e você terá um corpo que não vai ser destruído. Você terá um corpo que não vai se corromper. Você não terá mais pecado em sua vida. Nós anelamos por esse dia da redenção dos filhos de Deus. Esse dia virá, porque Deus já fez sua intervenção sobrenatural em Jesus, já tem realizado em nossa vida. Ele também o fará no dia final. Portanto, se você está precisando hoje de um reavivamento espiritual, se você sente que a sua alma gelou, se você sente que o seu coração esfriou, se você sente que você está longe de Deus, se você sente que você ora e parece que o teto é de chumbo, eu quero dizer a você: clame hoje ao Senhor. Se Ele te fez nascer de novo, se Ele vai te dar a bênção da ressurreição final, Ele pode te dar um reavivamento como ação do Espírito Santo na sua vida. Que o Senhor renove o seu coração, que o Senhor restaure em você o primeiro amor, que o Senhor te dê a bênção de ser cheio de sua vida, cheio de sua graça, cheio de sua presença, cheio do seu Espírito. Que o Senhor intervenha poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém. O milagre da ressurreição é o milagre da intervenção. Ah, meus irmãos, eu tenho orado para que Deus intervenha poderosamente na minha vida cada dia. Eu tenho orado para que Deus intervenha sobrenaturalmente na vida da nossa igreja. Que o Senhor tome o coração de todos os membros da Unida e aqueles que não são verdadeiramente convertidos, que experimentem uma real conversão. E aqueles que estão gelados, que sejam reavivados do seu primeiro amor para com Cristo. E que o Senhor salve centenas e milhares de eleitos, e que essa igreja fique cheia de gente que crê em Jesus para a glória do Senhor. Mas tenho orado para que o Senhor intervenha não só poderosamente na nossa igreja, na nossa denominação, na IPB, que o Senhor nos dê um reavivamento de pregação bíblica, de exaltação do nome de Jesus. Eu oro por um reavivamento das igrejas do Brasil, para que os pastores se voltem às Escrituras e apontem para Cristo, e Cristo sendo levantado, que pecadores se arrependam, que creiam nele, que por ele sejam perdoados, lavados, transformados, restaurados, que a igreja do Brasil seja reavivada,
palavra, que ela seja sal e luz, que ela pregue o evangelho, que ela salgue a nação, que ela faça diferença, que ela seja um instrumento para mudar o país. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos da intervenção sobrenatural de Deus. Se Cristo ressuscitou, nós podemos orar por reavivamento. É por isso que Ele deu diversos reavivamentos na história depois disso. Porque o Espírito Santo agiu ressuscitando dos mortos. A igreja pode orar para que o Espírito Santo venha e encha a igreja do seu poder e da sua presença, tirando-a da letargia e restaurando-a para um novo momento de busca, de comunhão, de leitura das Escrituras, de pregação da palavra, de transformação de vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele abra os céus e desça, que Ele intervenha poderosamente nesta igreja, em minha vida, na tua vida, em nossas casas, nessa cidade, nesse país, que o Senhor intervenha poderosamente para a sua própria glória, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição é um grande milagre. Além de ser um milagre da intervenção, a ressurreição é o milagre do encorajamento. A ressurreição é um milagre da intervenção. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos que a ressurreição é o milagre do encorajamento. Lá se vão as duas Marias. Elas veem o anjo, elas veem os soldados espavoridos, elas não entendem nada, elas estão literalmente morrendo de medo. Elas acham que levaram o Senhor delas. E elas estão aturdidas e perplexas. E aqui diz o texto que o anjo as anima, as encoraja, para nos mostrar, amados irmãos, que o milagre da ressurreição é o milagre do encorajamento. O texto diz assim no versículo de número 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A ressurreição, amado irmão, é o milagre do encorajamento. Aquelas mulheres estão morrendo de medo. Elas pensam que levaram o seu Senhor embora. Mas naquele momento o anjo diz a elas: vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Lembrem que ele disse que ressuscitaria. Vocês se lembram da pregação dele? Olhem aqui, onde ele jazia, ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou como tinha dito. Querido amigo e irmão, a ressurreição vem para renovar a esperança no coração daquelas mulheres. A alegria dos discípulos de Jesus tinha acabado. Eles pensavam que estava tudo arruinado, que os fariseus tinham vencido, que o inferno tinha ganhado. E de repente então o Senhor lhes abre o entendimento e mostra a essas mulheres que Jesus está vivo, Ele não está na tumba, Ele cumpriu a sua palavra, Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição vem para encorajar a fé daquelas mulheres, a ressurreição vem para encorajar os discípulos. Queridos, e a primeira atitude daqueles discípulos foi duvidar da ressurreição. Quando os discípulos pregaram, quando essas mulheres pregaram a ressurreição, eles não acreditaram. E quando, amados irmãos, eles estavam reunidos, eles só acreditaram porque o Senhor apareceu no meio deles, dando a eles a sua paz, mostrou o sinal na sua mão e no seu lado, na sua ferida, e eles creram no Senhor. Mas até naquele dia, a Bíblia diz que Tomé não estava naquele primeiro dia do Senhor, que era o primeiro culto da igreja cristã. E quando contaram para Tomé, na segunda-feira, no dia seguinte, que Jesus estava vivo, ele: de jeito nenhum, eu não acredito. Eu imagino Tomé falando: Mateus, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, ele morreu, eu vi. Se eu não botar o meu dedo na mão dele e não botar a mão no seu lado, não acredito de jeito nenhum. Passou a semana incrédulo. No domingo que vem, eles estão lá no culto novamente. Aí Tomé foi. Graças a Deus, se você faltou do culto uma vez, você pode ir domingo que vem. Então para de faltar do culto, porque agora você está em casa querendo vir para o culto e não pode. E aí de repente então, o Senhor apareceu no meio e disse: paz a vós outros.
E aí então Tomé olha para Jesus e fala: Senhor meu e Deus meu! E o Senhor Jesus diz a ele: põe aqui teu dedo na minha mão, tua mão no meu lado. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Não sejas incrédulo, sejas crente. Mas louvado seja Deus, porque por causa da ressurreição, Tomé foi reanimado. O Senhor apareceu para ele, e a fé dele foi fortalecida, e ele foi uma grande bênção nas mãos de Jesus, anunciando o Evangelho, onde foi enviado pelo Senhor. Eu quero lhe dizer que a ressurreição vem para encorajar você. Quando você sabe que Cristo foi ressuscitado, e que você será ressuscitado no dia final, então ainda que você enfrente intempéries nessa vida, ainda que você enfrente grandes lutas nessa vida, você sabe que a sua história não acaba aqui. Você permanece firme até o final. Eu gosto muito, amados irmãos, da história da Reforma Protestante. E na Inglaterra, nós sabemos que o rei Henrique VIII não era um homem convertido. Ele queria separar-se de sua esposa, que na perspectiva dele não lhe podia dar um filho. Ele não sabia que era o cromossomo do homem que gera um menino ou uma menina. Então ele se separa da sua esposa, mas o Papa, que é amigo do imperador da Espanha, que era sobrinho da esposa dele, não autorizou o divórcio. Então ele criou uma igreja na Inglaterra, se nomeou chefe da igreja, divorciou da sua mulher. Casou-se com outra, querido amigo e irmão, e aí depois essa outra ele mesmo assassinou. E depois ele casou-se com a terceira, e com ela teve um filho homem. E de repente então aquele homem morre, e o filho dele, que fora criado por protestantes, então dá espaço para os pregadores reformados da Inglaterra, Eduardo VI, e eles começam a pregar em toda a Inglaterra e trazer aquele país a Cristo. Mas Eduardo VI era um jovem doente e morreu logo. E então sua irmã Isabel, a sanguinária, assume o domínio da Inglaterra. E ela então estabelece como seu primeiro propósito trazer a Inglaterra de volta para o romanismo. Num primeiro momento, o arcebispo Thomas Cranmer, que era protestante, era arcebispo da igreja anglicana, mas trocava cartas com Calvino, ele assina um documento, querido, se retratando do que havia dito, mas ele se arrepende, porque ele assina o documento e vê que ainda assim estava tramada a sua morte. Então, quando Bloody Mary, a Maria sanguinária, resolve matar Thomas Cranmer na fogueira, a primeira coisa que ele faz, ele diz: em primeiro lugar tem que queimar a minha mão, porque eu me arrependo do que fiz. Minha mão traiu o Senhor, mas eu pertenço a Jesus, e eu vou passar toda a eternidade na sua presença. E colocou a mão no fogo, e depois que o fogo queimou a mão dele, ele mesmo entrou para dentro da fogueira e morreu queimado, porque amava o Senhor Jesus, porque voltou atrás do seu pecado, porque creu no Senhor, teve forças para morrer queimado, para ser, querido, sacrificado por causa do nome de Jesus. Aquela rainha mandou matar dois dos maiores líderes da história da igreja na Inglaterra. Nicholas Ridley, que era um grande bispo e um grande pregador, o seu amigo Hugh Latimer, um dos maiores pregadores, Hugo Latimer, dos maiores pregadores da história da Inglaterra. Eles morrem amarrados, queimados. E Nicholas Ridley disse ao seu amigo Latimer, que foi um dos maiores pregadores da história da igreja: nós estamos sendo queimados hoje aqui, mas essa fogueira vai atingir um fogo alto na Inglaterra, vai acender um grande fogo nessa nação, e o Evangelho de Cristo vai se espalhar nesse país. E foi isso que aconteceu, irmãos. Eles morreram queimados. Depois de algum tempo, Maria Sanguinária veio a falecer. Sua irmã Isabel reinou em seu lugar, e depois então os protestantes tiveram um grande lugar naquele país, e a fé reformada cresceu naquele país, onde foi escrita a nossa confissão de fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da igreja presbiteriana do Brasil. Mas, querido amigo e irmão, essas pessoas tiveram coragem e força para morrer, porque elas sabiam que o Senhor ressuscitou por elas, e que quando morressem elas se encontrariam com o Senhor, e elas tinham a promessa de que ressuscitariam no último dia. Nós cremos nesta promessa. Se você crê nessa promessa maravilhosa, Ele não está aqui, Ele ressuscitou.
Porque Ele ressuscitou, você pode ter ânimo, você pode ter esperança para enfrentar todas as dificuldades, porque você sabe que o Senhor nunca te deixará, jamais te abandonará. Você verá o Senhor na glória, você pode ser fiel até o fim, você vai passar toda a eternidade com Jesus, você vai ressuscitar, porque Ele ressuscitou. A palavra diz a você: não temas, como o anjo disse a elas: não temais, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Não tema, meu irmão, não tema o coronavírus, ele está debaixo do controle do Senhor. Tome as devidas precauções, mas não fique desesperado, porque o seu Senhor é dono de tudo quanto existe. Ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ele diz que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Ele diz que a vontade dele para você será boa, perfeita e agradável. Ele mostra que tudo na tua vida tem um propósito. Então, coragem! Anime-se, o Senhor ressuscitou, Ele está no controle de tudo. Não temais, Ele não está aqui, está vivo, ressuscitou. Anime-se, creia, o Senhor está conduzindo a sua vida para a glória, para a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre da ressurreição é o milagre da intervenção. O milagre da ressurreição é o milagre do encorajamento. Mas o texto da palavra nos diz, irmãos, que, em terceiro lugar, que o milagre da ressurreição é o milagre da proclamação. O milagre da ressurreição é o milagre da proclamação. O texto vai nos dizer o seguinte, irmãos, no versículo de número 7 e versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: e depois depressa, e dizer aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. O texto nos diz em terceiro lugar que o milagre da ressurreição é o milagre da proclamação. O anjo diz a elas que tem que ir depressa. Elas precisam proclamar aos outros discípulos que Jesus está vivo. E proclamar a eles que o Senhor diz que vai se encontrar com eles lá na Galiléia. Ele cumpriu essa promessa. E o texto nos conta, irmãos, que elas saíram de lá correndo para contar as boas novas aos discípulos da ressurreição do Senhor. Elas tinham um sentimento paradoxal no coração. O texto diz que retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria. Elas viviam uma paroxidolidade. Eu não vou conseguir falar a palavra. Um paradoxo sentimental. Uma paradoxalidade sentimental. Falei, glória a Deus, saiu. Elas viviam uma paradoxalidade sentimental, porque elas estavam perplexas com medo, mas com o coração transbordante de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Com o coração cheio de temor, mas com a alma cheia de alegria pela ressurreição, elas correram para anunciar aos discípulos que Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Como elas, irmãos, correram para anunciar com temor e alegria, nós que estamos aqui, somos chamados para correr e anunciar ao mundo, com santo temor e alegria, que o nosso Senhor morreu na cruz para salvar o pecador, que Ele está vivo e Ele ressuscitou. Corra! Conte para o mundo! Ache os seus irmãos, ache os seus discípulos, diga a eles que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele pagou a nossa dívida. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. O texto nos ensina que o milagre da ressurreição é o milagre da proclamação. Foi por isso que o Senhor confiou a você e a mim a bênção de proclamar o Evangelho. Pedro, na sua primeira carta, diz que os anjos anelavam perscrutar essa bênção, mas o Deus glorioso e Pai não deixou os anjos pregarem o Evangelho. É para você e para mim. É um presente maravilhoso. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é a tua missão.
O Senhor te dá o privilégio de ser uma testemunha viva da morte e da ressurreição de Jesus. E você pode contar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, o que Ele fez por você. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa, irmãos. De manhã eu preguei aqui sobre as dádivas da ressurreição. E o terceiro ponto do sermão falava que a dádiva é a missão. Jesus os enviou lá em João, e aqui também as mulheres são enviadas para pregar. E nós fizemos algumas aplicações do sermão. E dentre elas, nós desafiamos pessoas a usarem seus 12 talentos para cantarem. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em casa e recebi um vídeo de um casal muito querido, que não é da Unida, mas que assistiu o culto. Eles gravaram um vídeo, cantaram um cântico, ele toca bem, ela canta bem demais. E eles espalharam o vídeo, cantando que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Que bênção maravilhosa! Você foi chamado para fazer a mesma coisa. Pregar o Evangelho do Senhor. Irmão, que privilégio maravilhoso. Anjos anelavam para escutar esse privilégio. E Deus deu a mim esse privilégio. E deu a você esse privilégio. Preste atenção, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Deus só tinha um filho e fez dele um pregador. Pregar o Evangelho é o maior privilégio que existe. É você assemelhar-se ao Senhor Jesus, que veio pregar a salvação e salvar-nos neste mundo tão cruel, neste mundo pecador. Que você então abra a sua boca e tenha alegria de ver os seus amigos, os seus familiares, os seus chegados, experimentando de graça a salvação em Cristo Jesus, porque você abriu a sua boca e anunciou que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vá, fale, anuncie! Cristo morreu, está vivo, mas ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em último lugar, nessa noite, ao aprendermos o milagre da ressurreição, já temos visto que ele é o milagre da intervenção. Ah, querido, desejamos a intervenção de Deus na nossa vida. Já vimos que ele é o milagre do encorajamento. Ele disse, não temas, siga adiante. Já vimos que ele é o milagre da proclamação. Mas em quarto e último lugar, o texto nos diz que o milagre da ressurreição é o milagre do reencontro. O milagre da ressurreição é o milagre do reencontro. O texto nos diz, irmãos, no versículo de número 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. O milagre da ressurreição é o milagre do reencontro. É o milagre que nos faz saber que a vida não acaba neste mundo, que haverá um reencontro com o Senhor. Os discípulos pensavam que jamais veriam o Senhor. E quando essas mulheres vão correndo anunciar a eles que o Senhor está vivo, Jesus aparece e a saúda e diz, salve! Você já parou para pensar o que significa para aquelas mulheres? Maria Madalena, que viu o Senhor Jesus ser crucificado, cravado numa cruz. Agora vai ao sepulcro, ouve um anjo dizendo que ele está vivo. E agora ele mesmo aparece diante dela e diz, salve a outra Maria. As duas se atiram e agarram os pés do Senhor. E choram aos seus pés. E podem encontrá-lo de novo. Elas o viram outra vez, e agora são portadoras das novas de que a ressurreição traz a nós a bênção do reencontro. O Senhor diz a elas, não temam, digam aos meus amigos, aos meus discípulos, que devem ir para a Galileia, eu vou me encontrar com eles lá eles me verão, eles verão o Senhor de novo. Que bênção maravilhosa, irmão, saber que quem crê em Jesus tem a bênção da vida eterna. Talvez você perdeu um grande amigo, um grande familiar, alguém que você amava. E você verá esse irmão, esse amigo que creu em Jesus de novo, na glória. Haverá reencontro. Mas a maior de todas as bênçãos é que além de ver o seu amigo, o seu familiar, poder conhecer Abraão, Isaac, Jacó,
Você vai ver Enoque, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Samuel, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro. Você vai encontrar essa turma toda lá. Você vai bater um papo com João Calvino, que coisa boa, hein, rapaz? Né? Conversar de teologia. Você, Calvino e Agostinho, numa roda. Meu Deus do céu, esse papo vai ser uma teologia celestial. Né? Vai ser um negócio muito bom. Mas, irmãos, mais do que tudo isso, nós veremos o Senhor. Nós o veremos outra vez. Nós o encontraremos. Nós o temos visto com os olhos da fé e temos a presença do seu Espírito em nosso coração. Mas nós haveremos de vê-lo como ele é. Nós o veremos face a face. Nós nos encontraremos com Jesus. Todo cristão tem que pensar nesse dia maravilhoso em que terá deixado para trás toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Imagine como será poder olhar para aqueles olhos como chama de fogo, ver aquele Senhor glorioso com seu cabelo como alva lã, o seu corpo que resplandece como um bronze polido, brilhando a sua face como o sol em sua força. Sua voz como de muitas águas, e você ouvirá ele dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas, que eu preparei para você. Eu e você, que somos dignos do inferno, pela graça do Senhor, porque Ele nos fez servi-lo, ouviremos o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você verá a Cristo. Me lembro do hino antigo. Face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Nós nos encontraremos com o Senhor. Nós estaremos com Ele. Isso é um milagre por causa da ressurreição. Porque Ele ressuscitou, você ressuscitará e você estará face a face com Ele na sua glória eterna. Ah, que bênção maravilhosa! Anelamos este dia, quando nos encontraremos com o Senhor, vendo o seu rosto naquele dia mais além. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ouvir uma mensagem como essa, que implicações essa mensagem traz para a sua vida? Que implicações práticas? Primeira delas, você pode orar pelo milagre, porque Deus intervém, Ele realiza milagres. Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode converter pecadores, Ele pode usar você. Então ore pela intervenção de Deus na sua vida. Segunda implicação óbvia do texto: tire os olhos das circunstâncias. Creia no Senhor Jesus, creia na sua salvação, creia na sua palavra, creia no seu amor e tenha esperança. Terceira implicação óbvia: abra a sua boca e anuncie aos pecadores que eles só podem ser salvos se creem que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, aquele que deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Creia no Senhor e entenda que a sua vida não termina aqui. Portanto, não fique desesperado. Tenha um senso de perplexidade com a eternidade. Imagine que você tem uma eternidade pela frente. Esse mundo é só um tempo de passagem. Você tem que fazer toda a diferença aqui, mas você vai passar toda a eternidade na presença do Senhor. Então confie nisso, tenha esperança.
Seja uma bênção neste mundo até aquele dia chegar. Mas saiba que ainda que você enfrente lutas, angústias e vicissitudes aqui, a história não acaba aqui. Você verá o Senhor Jesus face a face, em plena glória. Que você se alegre com o milagre da ressurreição. Que você adore o Senhor de todo o coração. Que você o invoque e queira ter com Ele comunhão. Que você diga: Senhor, eis aqui a minha vida, aqui está meu coração. Usa a minha vida para a tua exaltação, para dizer ao mundo que somente em Jesus há salvação. Que Deus te restaure, que Deus te encha de alegria, que Deus te encha de esperança, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor.